Olá, curiosos do cosmos! Hoje, no Além da Órbita, vamos mergulhar no objeto mais extremo, enigmático e, francamente, incompreensível do nosso universo, o buraco negro. Estes objetos não são meros pontos no espaço. Eles são o resultado da extrema deformação do tecido do espaço-tempo, uma anomalia geométrica tão profunda que a gravidade é avassaladora, a ponto de impedir que qualquer coisa escape de suas garras, nem mesmo a luz. Por causa dessa distorção, fenômenos estranhos acontecem ao seu redor, desafiando nossa intuição sobre a realidade. A nossa galáxia inteira, a Via Láctea, está girando em torno de um buraco negro supermassivo. É um gigante adormecido e você não precisa se preocupar. Estamos a uma distância segura e não seremos engolidos por ele. Para entender por que eles existem, como se formam e o que eles escondem, precisamos primeiro revisitar a história da ciência e desafiar as leis da física. Vamos fazer uma jornada épica desde os primeiros pensamentos do século XVIII até as descobertas quânticas mais recentes. Prepare-se, pois o que descobriremos juntos irá, sem dúvida, mudar sua perspectiva sobre a natureza da gravidade e do tempo. Se você é fascinado pelos segredos do universo e não quer perder nenhuma de nossas viagens cósmicas, já se inscreva no canal e ative as notificações. Deixe também o seu like para apoiar a ciência. A ideia de um corpo que aprisiona a luz é muito mais antiga do que se imagina, nascendo na física de Isaac Newton. No final do século XVIII, em 1783, um clérigo inglês chamado John Michell, um pioneiro astronômico, propôs um experimento mental. Baseando-se na mecânica newtoniana, ele se perguntou: quão massivo um objeto precisa ser para que sua velocidade de escape exceda a velocidade da luz? Michell calculou que, se uma estrela tivesse a densidade do Sol, mas um raio 500 vezes maior, ela seria invisível, uma estrela escura. Ele previu que, embora invisíveis, poderiam ser detectadas por seus efeitos gravitacionais em corpos visíveis próximos. De forma independente, em 1796, o cientista francês Pierre-Simon Laplace chegou à mesma conclusão sobre essas estrelas escuras. Contudo, essa ideia perdeu força no século XIX, pois a luz passou a ser entendida como uma onda, e não como corpúsculos materiais, e não estava claro como a gravidade afetaria seu movimento ondulatório. A ideia só ressurgiu com a teoria da relatividade geral, desenvolvida por Albert Einstein em 1915. O gênio na trincheira. A primeira solução matemática exata para as equações de campo de Einstein, que descrevem a gravidade, veio em 1916. Em dezembro de 1915, em meio à Primeira Guerra Mundial, o físico alemão Karl Schwarzschild, então servindo como tenente de artilharia, resolveu as equações. Ele descreveu o campo gravitacional fora de um objeto massivo e esférico. Ao fazê-lo, Schwarzschild encontrou uma anomalia matemática onde a solução se tornava singular, ou seja, onde termos nas equações de Einstein ficavam infinitos. Essa singularidade removível, que ele considerou ser um erro e descartou, é o que hoje chamamos de raio de Schwarzschild, a fronteira onde a luz fica gravitacionalmente presa, o horizonte de eventos. Se você não quer perder nenhuma de nossas explorações cósmicas, já se inscreva no canal e ative as notificações. A relatividade geral revolucionou nossa compreensão da gravidade. Ela não é uma força, mas sim a curvatura do espaço-tempo causada pela presença de massa e energia. A matéria deforma o espaço-tempo, e o espaço-tempo deformado dita à matéria como se mover. O colchão cósmico. Imagine o espaço-tempo como um gigantesco colchão elástico quadridimensional, onde 3 dimensões são de espaço e uma é de tempo. O nosso Sol, por ter muita massa, cria uma grande covinha nesse colchão. Essa covinha é o que percebemos como gravidade, o ponto de não retorno. Um buraco negro leva essa curvatura ao extremo.
É um objeto que tem uma concentração de massa tão grande em um volume tão pequeno que ele afunda infinitamente o espaço-tempo. A fronteira exata desse poço sem fundo é o horizonte de eventos. Para a Terra, se quiséssemos transformá-la em um buraco negro, teríamos que comprimir toda a sua massa no tamanho de uma moeda, ou mais precisamente, em uma esfera de 9 milímetros de raio. Para o nosso Sol, o raio de Schwarzschild seria de cerca de 3 quilômetros. O horizonte de eventos é uma membrana unidirecional. Se algo, até mesmo um raio de luz, cruzar essa linha, ele nunca mais poderá sair. É uma viagem sem volta. A relatividade geral de Einstein prevê que, se um objeto massivo se contrai até o raio de Schwarzschild, o colapso é inevitável. Embora Einstein e outros céticos, como Arthur Eddington, que dizia que deveria haver uma lei da natureza para evitar um comportamento tão absurdo, inicialmente rejeitassem a ideia como uma mera curiosidade matemática. Em 1939, Robert Oppenheimer e Hartland Snyder demonstraram a inevitabilidade do colapso de estrelas supermassivas, provando que esses objetos deveriam existir. Um buraco negro, em sua forma mais simples, é caracterizado apenas por 3 propriedades: sua massa, sua carga elétrica e seu momento angular, ou rotação. Esse conceito é chamado de Teorema da Calvície, que sugere que o buraco negro perde todos os outros detalhes, ou cabelos, da matéria que o formou. No centro do buraco negro está a singularidade. É um ponto de volume zero e densidade infinita. Nela, a curvatura do espaço-tempo é infinita, e as leis da física como as conhecemos, incluindo a relatividade geral, simplesmente param de funcionar, ou quebram. Como o buraco negro afunda infinitamente o espaço-tempo, ele também distorce o tempo. Para um observador externo, alguém caindo no buraco negro pareceria ir cada vez mais lentamente. O tempo pareceria congelar para ele, pouco antes de cruzar o horizonte de eventos, enquanto a luz emitida se tornaria mais vermelha devido ao desvio gravitacional, e por fim, ele desapareceria da vista. No entanto, para o observador em queda, o tempo continuaria a passar normalmente, e ele cruzaria a fronteira sem sentir nada de singular naquele momento. A sobrevivência, mesmo que por um breve instante, depende do tamanho do buraco negro. O fenômeno da espaguetificação é causado pelas forças de maré gravitacionais. Em objetos massivos, a gravidade é mais forte perto do objeto e mais fraca longe dele. Em buracos negros estelares, menores, a diferença na força gravitacional entre seus pés e sua cabeça é brutal. Seu corpo seria esticado como um fio de macarrão, rasgado ao nível atômico, antes mesmo de cruzar o horizonte de eventos. Em buracos negros supermassivos, maiores, a diferença de força de maré entre sua cabeça e seus pés seria mínima ou imperceptível. Você cruzaria o horizonte de eventos sem ser imediatamente desmembrado, tendo uma morte mais rápida ao ser colapsado na singularidade. Buracos negros que giram, conhecidos como buracos negros de Kerr, têm uma estrutura extra, a ergosfera. É uma região externa ao horizonte de eventos onde o espaço-tempo é arrastado pela rotação do buraco negro, um efeito chamado arrasto de referenciais. Nessa região, é impossível ficar parado. A matéria que o buraco negro consome forma um disco de acreção ao redor dele, girando em velocidades elevadas. O atrito nesse disco superaquece o material a temperaturas de milhões de graus, emitindo raios X, raios gama e radiação ultravioleta intensas, tornando-o detectável. Se você tivesse que escolher, preferiria cair instantaneamente pela espaguetificação em um buraco negro estelar ou o suave, mas inevitável, mergulho em um buraco negro supermassivo? Deixe o seu comentário e me diga qual desses fenômenos você achou mais louco. Compartilhe com os seus amigos que curtem essa ideia. Existem 3 tipos principais de buracos negros, classificados de acordo com sua massa em relação à massa do Sol. Buracos negros estelares.
são os mais comuns. Eles se formam a partir do colapso gravitacional de estrelas muito massivas, aquelas com mais de 8 a 10 vezes a massa do Sol. Uma estrela se mantém viva pelo equilíbrio entre a pressão externa da fusão nuclear, que transforma hidrogênio em hélio, e a gravidade interna. Quando o combustível nuclear se esgota, a estrela tenta fundir elementos mais pesados, até chegar ao ferro. A fusão do ferro, contudo, consome energia, quebrando o equilíbrio. A estrela colapsa sobre si mesma em um evento violento chamado supernova. Se o remanescente do núcleo for maior do que um certo limite, cerca de 3 a 4 vezes a massa do Sol, nem mesmo a pressão da degenerescência dos nêutrons, que sustenta as estrelas de nêutrons, é suficiente para deter o colapso, formando um buraco negro estelar. Estima-se que existam cerca de 100 milhões de buracos negros estelares apenas na Via Láctea. Buracos negros supermassivos. Estes são os gigantes, com massas de milhões a bilhões de vezes a massa do Sol. Eles habitam o centro da maioria das galáxias massivas. No centro da nossa Via Láctea reside o Sagitário A, com massa equivalente a cerca de 4 milhões de sóis. O buraco negro M87, cuja sombra foi fotografada, tem cerca de 6,5 bilhões de vezes a massa do Sol. Ainda não se sabe exatamente como eles se formaram. Eles podem ter crescido lentamente por fusões contínuas de buracos negros menores e pela acumulação de matéria, ou formados por colapso direto de grandes nuvens de gás primordial. Buracos negros de massa intermediária. Com massas entre 100 e 100 mil vezes a massa do Sol, eles preenchem a lacuna entre os estelares e os supermassivos. Podem se formar pela colisão em cadeia de estrelas em aglomerados ou pela fusão de buracos negros estelares, servindo como sementes para os supermassivos. Existe a teoria de que buracos negros primordiais, formados na primeira fração de segundo após o Big Bang, poderiam ser os responsáveis pela maior parte da matéria escura. Você acha que a resposta para a matéria escura está nos buracos negros primordiais ou em partículas exóticas? Deixe seu comentário e compartilhe este vídeo para reunir mais mentes curiosas na nossa comunidade além da órbita. Como encontrar algo que não emite luz? A detecção depende de suas interações com a matéria e o espaço-tempo ao seu redor. O primeiro forte candidato a buraco negro estelar, Cygnus X1, foi identificado na década de 1970. Em 1964, foi detectada uma intensa fonte de raios X na constelação de Cisne, o que só foi possível com foguetes e satélites, já que a atmosfera bloqueia esses raios. Em 1971, descobriu-se que a emissão vinha de um sistema binário, onde uma estrela vizinha orbitava um objeto escuro e muito massivo. A emissão de raios X vinha do gás que estava sendo arrancado da estrela vizinha e superaquecido no disco de acreção antes de cair no buraco negro. A massa do objeto invisível, cerca de 15 vezes a massa do Sol, superava o limite para uma estrela de nêutrons, comprovando ser um buraco negro. A nova janela ondas gravitacionais. A prova mais concreta da existência de buracos negros veio através de uma nova forma de observar o cosmos: a detecção de ondas gravitacionais. As ondas gravitacionais são ondulações ou marolas no próprio tecido do espaço-tempo, causadas por eventos cósmicos violentos, como a fusão de buracos negros binários. Em 2015, a colaboração do Observatório de Ondas Gravitacionais por Interferômetros a Laser fez a primeira detecção direta. Esse observatório funciona como uma régua imensamente precisa, usando lasers para medir variações minúsculas, milhões de vezes menores que um átomo. O sinal detectado, o GWALACE 150914, foi a colisão de 2 buracos negros. Ao se fundirem, eles criaram um novo buraco negro, e a massa que desapareceu, cerca de 3 massas solares, foi irradiada como energia pura na forma de ondas gravitacionais. Imagine 2 bolas de boliche invisíveis se chocando violentamente na areia de uma praia.
Você não pode ver as bolas, mas vê as marcas e ondulações deixadas na areia. As ondas gravitacionais são exatamente essas ondulações no espaço-tempo, a trilha sonora de eventos cataclísmicos. A primeira imagem, o ápice da observação, ocorreu em 2019. O telescópio de horizonte de eventos. A colaboração EHT usou uma rede de radiotelescópios espalhados pelo mundo para criar um telescópio virtual do tamanho da Terra, alcançando uma resolução sem precedentes. A sombra. Eles revelaram a primeira imagem da sombra do buraco negro M87. Comente e marca um amigo que precisa ver isso. O Além da Órbita segue na busca do conhecimento. Os buracos negros são o campo de testes para unificar as duas grandes teorias da física: a relatividade geral, o mundo do muito grande, e a mecânica quântica, o mundo do muito pequeno. O ponto de maior conflito é o paradoxo da perda de informação. Em 1974, Stephen Hawking demonstrou que buracos negros não são totalmente negros, contrariando a ideia clássica: a evaporação quântica. O efeito é complexo, mas pode ser entendido, de forma simplificada, pela ideia de pares de partículas virtuais que surgem e se aniquilam constantemente no vácuo quântico. Perto do horizonte de eventos, a intensa gravidade pode separar o par. Uma partícula cai no buraco negro, diminuindo ligeiramente sua massa, e a outra escapa para o universo. Essa emissão é chamada radiação Hawking e faz com que o buraco negro irradie energia como um corpo quente, radiação térmica, com uma temperatura inversamente proporcional à sua massa. Ao longo de trilhões e trilhões de anos, muito mais do que a idade atual do universo, essa radiação faz com que o buraco negro perca massa e, teoricamente, evapore. A mecânica quântica exige que a informação jamais seja destruída. Contudo, a radiação Hawking que escapa é puramente térmica, aleatória, e não carrega informação sobre a matéria que caiu. Se o buraco negro some, toda a informação sobre o que era a estrela, a nave espacial ou o dicionário que caiu lá teria sido destruída, violando a lei quântica. Para resolver esse conflito, os físicos propuseram soluções radicais. O princípio holográfico. Essa ideia, derivada da teoria das cordas, sugere que a informação não se perde, mas é codificada na superfície bidimensional do horizonte de eventos, como um holograma. Fuzzballs, bolas de fios. Essa teoria, baseada na teoria das cordas, postula que o buraco negro não tem singularidade. Ele é um objeto estendido, uma bola de fios, que preenche todo o volume do horizonte de eventos. A informação da matéria que cai é preservada nos modos de vibração desses fios na superfície e a radiação Hawking a transporta lentamente para fora. Parede de fogo, firewall. Uma hipótese controversa. Sugere que o emaranhamento quântico, um princípio crucial da mecânica quântica, deve ser quebrado no horizonte de eventos. Essa quebra liberaria energia intensa, criando uma parede de fogo que incineraria instantaneamente qualquer matéria que tentasse cruzar a fronteira. Essa solução, contudo, viola o princípio da equivalência de Einstein. Cabelo sutil, soft hair. Stephen Hawking, Malcolm Perry e Andrew Strominger teorizaram que os buracos negros carregam uma coleção infinita de partículas de energia zero, cabelo sutil, em seus horizontes. Esse cabelo seria o repositório sutil da informação da matéria que caiu, desafiando o teorema da calvície. O paradoxo da informação nos força a repensar a própria realidade. Qual dessas teorias, fuzzball, parede de fogo ou cabelo sutil, você acha que representa a verdadeira física? Deixe o seu comentário. Se você acredita que a próxima grande descoberta da física virá da resolução deste mistério, ative a notificação para não perder nenhum assunto do Além da Órbita. Terminamos nossa jornada entendendo que os buracos negros não são apenas buracos vazios. Eles são laboratórios cósmicos que nos permitem testar as leis da física sob as condições mais extremas.
O papel dos buracos negros supermassivos são cruciais para a estrutura e evolução do universo. Reguladores galácticos. Eles não são apenas devoradores passivos. A energia liberada pelos seus discos de acreção, emissões de radiação e jatos relativísticos regula a formação de novas estrelas nas galáxias. Sem essa regulação, as galáxias seriam muito maiores, o que poderia ter impedido as condições propícias para o surgimento do nosso Sol e da Terra. Desfazendo mitos, os buracos negros não são aspiradores de pó cósmicos. Sua atração gravitacional a uma distância segura é idêntica à de qualquer outro objeto de mesma massa. Se o nosso Sol fosse magicamente substituído por um buraco negro de mesma massa, a órbita da Terra permaneceria inalterada. O futuro da descoberta. O estudo dos buracos negros é uma área de intensa pesquisa, impulsionada por avanços como a observação de ondas gravitacionais e a imagem direta do horizonte de eventos. O futuro nos reserva novos observatórios como a Antena Espacial de Interferômetros a Laser, LISA, um observatório no espaço com braços de milhares de quilômetros que poderá detectar a fusão de buracos negros supermassivos com milhares de vezes a massa do Sol. Ao contemplar esses gigantes invisíveis, refletimos sobre a natureza do tempo, a conservação da informação e os fundamentos de nossa existência. O que acontece dentro de um buraco negro pode ser a chave para a teoria de tudo, unindo a gravidade de Einstein com a mecânica quântica. O que sabemos sobre os buracos negros só se tornou possível pelo esforço contínuo de mentes brilhantes e pela tecnologia que nos permite ouvir e ver o invisível. Se esta exploração do universo extremo te inspirou, curta, inscreva-se no canal Além da Órbita e ative o sininho. E nos comentários, qual pergunta do universo você gostaria que investigássemos a seguir? Deseja que façamos um vídeo dedicado a buracos de minhoca, universos paralelos ou a futura geração de telescópios? Escreva abaixo e vamos explorar juntos.